Voltamos para o bloco final do nosso programa. Nossa conversa é com o padre Elias Wolff, assessor de Relações Ecumênicas da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Padre Wolff, eu gostaria que o senhor respondesse agora uma pergunta de uma telespectadora. Há diversos detratores da campanha da fraternidade que dizem que ela representa o braço marxista da Igreja Católica e que ela não reflete em seus termos a religiosidade que seria adequada. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Cara Denise, obrigado pela sua questão, mas quero dizer que essas pessoas não estão entendendo a campanha da fraternidade. Ela não é proposta a favor de um sistema político ou econômico. Ela é proposta a favor de uma sociedade melhor. E a campanha da fraternidade está, sim, refletindo a religiosidade, como você diz, ou refletindo a fé das igrejas que propõem a campanha. Porque trata de um vínculo entre economia e vida, trata da promoção da vida, trata da defesa da dignidade do ser humano, trata de apresentar uma proposta convincente de um processo de solidariedade, de um processo de partilha dos bens. Isto é fé, isto é religião. Então a campanha da fraternidade não está sendo a favor de um sistema econômico como possivelmente algumas pessoas estejam pensando, mas a favor de uma sociedade melhor para todos. Bem, Padre Wolff, algumas empresas multinacionais, elas possuem um faturamento maior do que o produto interno bruto de muitos países. Eu pergunto, até que ponto os estados ditos nacionais teriam força política, força financeira para tentar impor um novo modelo econômico diante desses grupos? Eu creio que aqui é fundamental inverter a ordem das relações entre economia e política. Não é a política a serviço da economia, mas o contrário. A economia que é gerida, que é planejada a partir de uma compreensão política da sociedade. Se assim nós compreendemos, então não precisa ter uma sociedade governada única ou exclusivamente pelos detentores do capital, por empresários, por industriais, né? Mas nós podemos ter uma sociedade, de fato, governada por pessoas que entendem do bem comum, como a campanha da fraternidade propõe. E nesse sentido, creio que os estados podem ter força para orientarem o comportamento das empresas, das indústrias, e não ser ele, o Estado, orientado pelas indústrias e pelos empresários. Tá certo. Uma outra bandeira da campanha da fraternidade deste ano é a questão da reforma agrária. A gente sabe que nos últimos 20 anos o agronegócio fez uma revolução na agricultura, transformou o Brasil num dos maiores produtores de alimentos do mundo, tornando até produtivos muitos milhões de hectares que passaram aí muito tempo, né, até dizer, podemos dizer séculos, sem grande ou sem nenhum aproveitamento. Eu pergunto, como um produtor rural pequeno, que não tem qualquer tecnologia, que recebe um pedaço de terra aí da reforma agrária, ele tem condições de competir num ambiente que é o suprassumo da competitividade? Olha, a reforma agrária foi e continua sendo, acredito, uma luta histórica e uma necessidade da sociedade como um todo. Sobretudo se olharmos o Brasil, por exemplo, onde 3% das propriedades rurais são latifúndios, com mais de 1.000 hectares. Isso equivale a 56,7% das terras agricultáveis do país. E o texto base nos mostra alguns dados sobre isso. Outros dados, por exemplo, outra informação significativa, é que se olharmos o estado de São Paulo e o estado do Paraná juntos, as terras agricultáveis estão nas mãos de 300 maiores produtores, quando 4,8 milhões de famílias não têm chão para trabalhar. Então, é claro que não se trata apenas de dar a terra, ou de distribuir a terra para o pequeno produtor, mas fazer com que ele tenha condições, sem dúvida alguma, de trabalhar a terra que ele possa adquirir. E nesse sentido, a campanha da fraternidade, ao falar da reforma agrária, está propondo, de fato, uma possibilidade de limitar o acúmulo do capital e do patrimônio no Brasil.
inclusive propondo um plebiscito, né? Um plebiscito que limite, de alguma forma, a propriedade da terra nas mãos das pessoas. Tá certo, Padre Wolff, nós já estamos nos encaminhando para o final da entrevista, mas eu gostaria que o senhor ainda falasse sobre o papel dos bancos no sistema econômico e como a campanha da fraternidade aborda essa questão. Veja que os bancos ganharam em 2008 mais do que todas as nações pobres do mundo em 50 anos. É verdade que os dados mostram também que 4 bilhões de dólares foram dadas para as nações pobres, foram de algum modo distribuídos a favor da promoção do desenvolvimento das nações pobres. Mas veja bem que 35 bilhões de dólares foram direcionados para tirar os bancos da falência. Eu creio que os bancos, como tal, então, têm muita responsabilidade diante da situação de empobrecimento, de miséria, de fome no mundo todo. E a campanha da fraternidade quer propor um novo sistema financeiro, questionando a lógica do acúmulo, a lógica do lucro, que é praticamente a única lógica que orienta o comportamento dos bancos na sociedade de hoje. Padre Wolff, outra crítica da campanha da fraternidade deste ano é em relação ao sistema tributário do Brasil, que é considerado aí injusto e até reprodutor de desigualdade social. Por que ele é injusto e o que poderia ser feito para melhorar? Veja bem que no Brasil, praticamente quem paga impostos ou quem mais paga imposto são os pobres. 10% dos mais pobres do país pagam 32 ponto alguma coisa, 0,8 da sua renda é encaminhada para o pagamento de impostos. Quando 10% dos mais ricos, apenas 22,7% dos seus ganhos são direcionados para o pagamento de tributos. Então há uma injustiça em relação a isso. Não há a menor dúvida. Essa é uma grande crítica que a campanha da fraternidade faz neste ano. Bem, infelizmente o nosso tempo terminou. Muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço a possibilidade e espero que, de fato, a campanha da fraternidade ecumênica seja assumida por toda a sociedade para termos o Brasil que nós merecemos. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um Justiça do Trabalho na TV. Hoje conversamos com o Padre Elias Wolff sobre o tema da campanha da fraternidade deste ano. Todas as nossas entrevistas estão na internet, no site do TRT de Santa Catarina. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!